Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, eu estarei trazendo aqui no YouTube todo sábado um vídeo sobre psicologia. Hoje estaremos considerando o esquema de reforçamento intermitente de razão fixa. Eu já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Nós temos trabalhado alguns conceitos relacionados ao behaviorismo antes de partirmos para outras teorias. E nós temos considerado a questão dos esquemas de reforçamento. Nós vimos que há o comportamento operante e que esse comportamento operante é controlado pelas suas consequências. Quando uma consequência faz com que um comportamento operante tenha sua probabilidade de acontecer de novo aumentada, nós chamamos isso de reforço. Mas existem alguns critérios que uma resposta precisa atingir para que ela seja reforçada. Quando uma resposta é reforçada continuamente, ou seja, todas as vezes que ela é emitida, ela é reforçada, nós chamamos isso de esquema de reforçamento contínuo. Por exemplo, todas as vezes que eu estou com sede e bebo água, a minha sede é sanada. Ou seja, o comportamento de beber água, sempre que ele acontece, ele é reforçado. A minha sede é sempre saciada todas as vezes que eu pego e tomo um copo de água. No entanto, existem respostas que não são reforçadas continuamente, elas são reforçadas de maneira intermitente. Ou seja, não é todas as vezes que aquela resposta é emitida que ela vai ser reforçada. Por exemplo, quando eu estudo para uma prova, pode ser que eu tire uma boa nota. E aí minha resposta de estudar para a prova será reforçada. Mas pode acontecer de eu ter estudado para uma prova, ter me preparado, mas na hora que chegou lá na prova, às vezes me deu um branco, às vezes as questões que caíram estavam mal elaboradas, ou às vezes eu não consegui lembrar o que eu estudei, ou às vezes o que eu estudei foi o que não caiu, e o que não deu tempo de estudar foi o que caiu, e aí eu tiro uma nota ruim. Então, o comportamento de estudar para a prova, ele não é reforçado todas as vezes que ele acontece. Às vezes, a gente estuda para uma prova e não tira uma nota boa. E aí, nós vamos considerar, então, a partir de agora, os esquemas de reforçamento intermitente. Na verdade, existem 5 tipos de esquema de reforçamento. Existe o reforçamento contínuo, existe o reforçamento de razão fixa, existe o reforçamento de razão variada, existe o esquema de reforçamento de intervalo fixo e existe o esquema de reforçamento de intervalo variado. Então, desses 5 esquemas, só um é de reforçamento contínuo, que é o esquema de reforçamento contínuo. E 4 são esquemas de reforçamento variável. Variável não, esquema de reforçamento intermitente, melhor dizendo. Ou seja, a resposta nem sempre que ela é emitida ela é reforçada. E aí, em relação aos esquemas de reforçamento intermitente, existem 4 tipos. 2 são de razão e 2 são de intervalo. De razão significa que a resposta vai depender de quantas vezes ela for emitida. Isso que é o esquema de razão. Então, o reforço ele vai depender do número de respostas. Então, quando a gente tem um esquema em que o reforço depende do número de respostas, nós chamamos isso de esquemas de razão. Agora, quando nós temos um tipo de esquema em que o reforço depende do tempo, então depende do tempo, quando depende do tempo, a gente chama isso de esquema de reforçamento intermitente de intervalo. É claro, eu vou explicar cada um deles, hoje a gente vai considerar o de razão fixa, e vocês vão entender melhor isso que eu estou dizendo, que deve estar confuso sem dar nenhum exemplo. E aí eu vou considerar em cada vídeo um dos tipos de esquema de reforçamento intermitente, que são 2 de razão, um de razão fixa, um de razão variada, e 2 de intervalo, um de intervalo fixo e um de intervalo variado. Os esquemas de razão, eles se caracterizam por exigirem um certo número de respostas. Lembre isso. Esquema de razão tem a ver com o número de respostas. Esquema de intervalo tem a ver com tempo. Nós vamos primeiro estudar os esquemas de razão. Esquema de razão tem a ver com o número de respostas para a apresentação de cada reforçador. Isto é, para que o reforço seja apresentado num esquema de razão, é necessário que um certo número de respostas, que precisa ser mais que uma, seja emitido. Por que precisa ser mais que uma? Porque se for só uma, vira esquema de reforçamento contínuo, ou seja, é reforçado em toda a resposta. Então, no esquema intermitente, a razão precisa ser maior que 1, né? Ou maior ou igual a 2, né? E aí, o esquema de razão fixa, aí o próprio nome diz, ele depende de um número fixo de respostas. Ou seja, no esquema de reforçamento intermitente de razão fixa, o número de respostas exigido para a apresentação de cada reforçador é sempre o mesmo. Em outras palavras, o organismo deve emitir um número fixo de respostas
para ter seu comportamento reforçado. Então não se preocupem se vocês não estiverem entendendo, porque eu darei exemplos, né? Eu darei exemplos nesse vídeo de razão fixa, no próximo vídeo nós falaremos do razão variável, e eu darei exemplos, então cada um eu vou dar exemplos. Então, de razão fixa, ele é mais ou menos assim. Para que você alcance o reforçador, você precisa emitir um certo número de respostas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que existe um cara chamado Kleber que está numa aula de educação física. Ele está ali fazendo educação física e o professor chega nele e fala assim: olha, Kleber, eu sei que você pode ficar com sede aqui no exercício, mas para você poder beber água, você vai ter que dar pelo menos 5 voltas na quadra. Então você vai dar 5 voltas na quadra e depois de 5 voltas você pode beber água. Então, assim, o Kleber vai dar a primeira volta, ele vai emitir a primeira vez o comportamento. Ele não vai poder beber água. Ele vai dar a segunda volta, também não vai poder. Na terceira também não. Na quarta também não. A hora que chegar a quinta volta, aí sim ele vai receber a água como reforço, como recompensa, por assim dizer. Então, perceba que para o Kleber receber o reforçador, ele precisa emitir o comportamento dele exatamente 5 vezes. Então, de 5 em 5, ele recebe a água. Então, toda vez que ele dá 5 voltas, o professor o autoriza a beber água. Vamos dar um outro exemplo de reforço de esquema de razão. Existem algumas fábricas em que você precisa produzir um certo número de peças para você ganhar um certo salário. Então, por exemplo, você vai ganhar R$10 a cada 5 peças de sapato que você produz. Então, você trabalha numa empresa em que para você receber R$10, você tem que produzir 5 peças. A cada 5 peças, você recebe R$10. Então, você vai produzir a primeira peça, ainda não vai receber o dinheiro. A segunda ainda não, a terceira ainda não, a quarta ainda não. E na quinta você recebe o dinheiro. E a mesma coisa, depois você faz mais 5 vezes, você vai receber mais R$10. Então, para que o reforçador seja emitido, ou para que você receba o reforçador, você precisa emitir a resposta exatamente 5 vezes. Nós dizemos assim que nesses dois casos, tanto no caso do Kleber jogando basquete não, correndo em torno da quadra, tanto nesse caso da pessoa que trabalha com sapatos, eu dei o exemplo de razão fixa 5. Então nós chamamos isso de razão fixa 5. E aí a razão fixa pode ser 5, pode ser 4, pode ser 8, pode ser 7, vai depender do contexto, né? Se, por exemplo, o professor de educação física tivesse falado, você vai ter que dar 8 voltas na quadra para beber água, nós diríamos que a razão fixa é 8. A razão ela é fixa, ela não muda, ela é a mesma, por isso que é fixa. Então é 8. Então é 8. Se mudar, aí é outra razão fixa, né? Então, por isso que chama razão fixa. É um número fixo de vezes que você precisa emitir a resposta para conseguir o reforçador. Um outro exemplo que a gente pode dar é de um professor corrigindo uma prova. Então, vamos supor que um professor fez uma prova e nessa prova tem 10 questões. Para ele falar, nossa, terminei de corrigir a prova, ele precisa corrigir 10 questões. Então ele corrigiu a primeira, ainda não acabou, ele tem que corrigir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona. A hora que ele terminar de corrigir a 10ª, ele já terminou aquela prova de corrigir ela. Então, nesse caso, a gente tem uma razão fixa 10, né? Porque a cada 10 questões o professor, né, finaliza aquela rodada de trabalho, vamos por assim dizer. Então, nós temos aí um caso de razão fixa. Outro exemplo de razão fixa também é quando eu vou ligar para alguém. Hoje, para eu ligar para uma pessoa, eu preciso apertar 9 números, né? Então, vamos supor, eu vou ligar para um número qualquer. 988210137. Não adianta eu apertar só o 9. Não adianta eu apertar só o 8. Não adianta eu apertar só o 2. Eu tenho que apertar todos os 9 números. Toda a sequência de 9 números. E só quando eu terminar de apertar a sequência de 9 números, que a ligação será feita. Então, esse é mais um exemplo de um esquema de reforçamento de razão fixa, que eu preciso emitir o comportamento 9 vezes, numa razão fixa 9, para que eu alcance a resposta. É muito difícil achar, na realidade, exemplos de esquema de razão fixa, porque a maioria dos esquemas de reforçamento intermitente, eles não seguem uma razão padrão, uma razão fixa imutável. Então, não é tão fácil, tão simples, assim, achar exemplos, né? Mas eu consegui dar aqui para vocês alguns exemplos de esquemas de reforçamento de intermitente de razão fixa. Agora a gente precisa entender quais são as consequências, quais são as questões e as características desse tipo de esquema de reforçamento fixo. A primeira coisa para se dizer a respeito do esquema de reforçamento de razão fixa é que ele é caracterizado por produzir uma taxa alta de respostas,
uma vez que quanto mais o organismo responder, mais reforço ele obterá. Então, assim, o esquema de reforçamento fixo, ele produz uma alta taxa de respostas. A pessoa que vai dar a volta na quadra, ela vai dar a volta na quadra 5 vezes, depois 5 vezes, depois 5 vezes. Então, ele produz uma alta taxa de respostas e também que a pessoa tenha segurança. Ela sabe que depois que ela completar 5 voltas, ela vai receber água. Então, um tipo de esquema de reforçamento que dá segurança para a pessoa. Né? Ela sabe que depois que ela completar exatamente 5 voltas, ela vai receber o que ela quer. Ou seja, como o reforço ele depende exclusivamente do organismo, depende de você. Quantas vezes você fizer isso? Então, ele depende do seu número de respostas. Ele não depende do tempo. A gente vai ver depois o esquema de reforçamento de intervalo. Ele não depende do tempo, ele depende só de você, do que você vai fazer. Então, para você beber água, você tem que dar 5 voltas. Se você der 5 voltas, fazer o seu papel, você vai receber. E você pode escolher também. Você pode dar 5 voltas correndo. Ah, eu quero muito água. Então você dá 5 voltas rapidão, correndo. Então ele produz isso, você que controla. Se você quer receber a água rápido, é só você correr mais rápido, dar a volta na quadra mais rápido. Então ele depende de você, completamente de você. E aí a gente observa então uma alta taxa de respostas. No entanto, os analistas do comportamento, estudando o esquema de reforçamento de razão física, eles observaram uma coisa interessante. Depois que, por exemplo, a pessoa dá 5 voltas na quadra, para ela começar a dar as voltas de novo, ela dá uma pausa para descansar. Não só para descansar, mas para começar de novo ela demora um pouco mais. Então existe um intervalo entre você receber o reforço e você começar de novo. E aí acredita-se, né, que isso acontece porque você sabe, nossa, eu vou ter que dar 5 voltas de novo. Até você querer começar de novo é um pouco cansativo. Quando você começar de novo, aí sim, você dá as voltas rapidão. Mas entre você receber o reforçador e entre você começar de novo, existe um espaço, um delay. Por que existe esse delay? Porque você entende que para você conseguir receber o reforçador de novo vai demorar, não vai ser instantâneo. Você vai ter que começar do zero de novo. Você vai ter que começar do zero de novo. Então, essa questão de você ter que começar do zero de novo faz com que você demore um pouco para recomeçar a emitir aquela resposta. Então, o reforço, nesse caso, ele sinaliza que as próximas respostas elas não serão reforçadas. Vai demorar um tempo até você receber o reforço. Não vai ser na primeira vez que você correr que você vai receber o reforço. Agora vai demorar. Você vai ter que correr 5 vezes de novo. Né? Então, na medida em que o organismo ele começa a responder, suas respostas elas atingem rapidamente a taxa alta de novo. Então, por mais que vai ter uma pausa, a gente vai chamar isso de uma pausa mesmo. Por mais que tenha essa pausa, que a gente chama de pausa após reforço. Por mais que tenha essa pausa após reforço, depois que você começar de novo a emitir o comportamento, aí você faz rápido. Você dá 5 voltas rápido e tudo mais. A gente pode dar um exemplo disso na questão de fazer uma série de abdominais na academia. Depois que você termina, vamos supor, você tem que fazer 10 abdominais. Então você faz, vamos colocar um número maior, né? Você vai fazer uns 30 abdominais. Depois que você faz 30 abdominais, é pouco provável que você comece a série logo depois que você acabou. Eu fiz 30 abdominais, vou começar de novo. Não, você geralmente espera um tempo, porque você entende que para começar de novo, você vai ter que fazer, 30 vezes de novo, você vai ter que começar do zero, aí você descansa um pouco. Então, essa é a maneira como funciona o esquema de reforçamento. Isso ocorre, né, porque você entende que serão necessários mais 30 abdominais para o próximo reforço. Então, para você começar de novo, demora um pouco. Mas quando você começa, aí sim, você faz rápido e tudo mais. Eu espero que vocês tenham entendido o esquema de reforçamento de razão fixa. No próximo vídeo, nós estaremos considerando o esquema de reforçamento de razão variável. Até mais!